Chegou mais um Voz da Diversidade Podcast. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai abordar um assunto muito importante: gordofobia. No Brasil, 85% das pessoas gordas já sofreram gordofobia. Segundo a pesquisa Obesidade e Gordofobia Percepções 2022 da ABESO e da SBEM. Essa questão tem um peso tão forte que a palavra gordo virou sinônimo de ofensa. Mas isso não pode mais acontecer. A gente precisa urgentemente ressignificar todos esses conceitos de padrão de beleza criados por nossa sociedade. Para falar hoje desse assunto tão importante, estou com uma mulher sensacional que tem um currículo extenso. Ela é jornalista, escritora, psicanalista em formação, mestre em comunicação pela Unicamp, publicou os livros Gasolina e Fósforo, Meu Corpo em Chamas, Hip Hop, A Cultura Marginal e Traficando Conhecimento. É colunista do Estado de Minas e do blog Puta Peita. E já escreveu para veículos como UOL, Catraca Livre, BuzzFeed e Suplemento Pernambuco. Bem-vinda, Jéssica Balbino! Uhul! Eu sempre quis ser recebida assim no podcast. Obrigada pela recepção. Imagina! Você também com esse currículo maravilhoso. Vamos antes começar com a nossa autodescrição, Jéssica? Então, eu estou loira, tá? Cabelos curtos, olhos azuis, branca e estou com uma camiseta preta. Relógio, vários adereços da Voz da Diversidade, a camiseta preta. E você, Jéssica? Olha, eu sou uma mulher gorda, eu uso óculos, tenho a cabeça raspada, tô usando brinco e colar e adereço, tô com um macacão curto que é colorido, ele é branco, o fundo é branco e é meio estampado aí, colorido. Acho que é isso. Maravilhosa! Que bom! Nossa, uma honra ter você aqui, Eu tô Jéssica. muito feliz de estar aqui, fui muito bem recebida, então eu tô radiante. Ai, tô, que bom! tô pronta, vivi pra esse momento. Maravilhosa! Conta um pouco sobre você, então, Jéssica, pra todo mundo conhecer essa mulher incrível que você é. A gente adora, viu, a sua página, ela é incrível. Ai, obrigada. Eu fico muito feliz e muito lisonjeada. Não tô acostumada a ser elogiada assim. Não lido bem com elogios, então eu tô aprendendo ainda. Então já fica essa pista aí que o quê? Uma pessoa insegura. Uma pessoa que veio aqui pra se vulnerabilizar nesse podcast. Mas... Que nada! Você é sensacional. Você, olha só... Tudo que a gente viu do seu livro, das coisas que você faz, é muito incrível. E a gente tá aqui pra isso. Pra gente se elogiar mesmo. Arrasou, entendeu? É isso. Obrigada. Agora eu tô empoderada. Virei outra pessoa, virei a chave. Sou geminiana, a outra personalidade assumiu, a personalidade empoderada chegou. Ótimo. Então é isso, eu sou geminiana, né? Eu não acredito em signo, mas sou geminiana. Eu sou mineira, eu moro em Poços de Caldas, que fica no sul de Minas. Eu sou jornalista e trabalho com 1 milhão de coisas. Então, assim, né? Eu escrevo pra alguns veículos, eu falo muito de gordofobia na minha página, mas eu também faço assessoria de imprensa, enfim, faço um zilhão de coisas, estou sempre flutuando aí, né? Acho que as múltiplas personalidades da geminiana tem que ter vários trabalhos para ir pulando aí de galho em galho. Talvez eu esteja falando um pouco alto, porque eu tô de fone, e aí talvez eu esteja gritando. Desculpa, ouvinte, se eu estiver gritando tá no seu ótimo. ouvido. Falo alto, falo rápido, não tô gritando não. Não tá sinal gritando, pra mim falaram que não estou que gritando. você não tá gritando. E falo alto, falo muito. Tô fazendo uma formação em psicanálise, é um assunto que eu gosto bastante também. Eu tenho medo de escuro, tenho medo de lagartixa, eu tenho medo de estátua. Né? Acho que é importante a gente falar dos medos, né? Se vulnerabilizar, trazer uma coisa que aproxima do público. Eu gosto muito de café, sou viciada em café, mas gosto muito de cerveja também. Gosto muito de sair pra comer, gosto muito de rebolar minha raba sempre que dá. E gosto muito de eventos literários, eventos artísticos, de arte, tô sempre flutuando por aí. Acho que, num resumo, essa é a Jéssica no final de 2023 aí. Nossa, e você faz tudo isso e ainda tem tempo de escrever livro, né? Não tenho. Eu escrevi na força do ódio mesmo. Sério? Na força do ódio, gente? E assim, vamos falar do seu livro, Gasolina e Fósforo, né? É um livro forte, né? E você tem um vídeo que você fala, né? Você mostra, né, um pouquinho do que é a força desse seu livro, né? E o vídeo é você, né, ali de roupa íntima, e um homem vai escrevendo várias palavras, né, no seu corpo. Então, nas palavras tem porca, suja, gordofobia, gorda, né? Sim. Então, tem várias palavras muito fortes. Como que você se sentiu fazendo esse vídeo e falar um pouquinho desse livro também? Tá, vou falar assim. Esse vídeo a gente gravou para
promover a pré-venda do livro. Eu me inspirei numa performance do Tom Grito, que é um amigo meu do Rio de Janeiro, que ele fez uma performance num espaço cultural, acho que era um museu, e aí ele veio nu mesmo, né, porque foi presencial, e entregou canetas para as pessoas, e as pessoas foram escrevendo coisas naquele corpo, mas eram palavras que ressignificavam, né? Então, primeiro ele fez uma performance, fez um poema, e as pessoas escreveram palavras bonitas, dando um outro sentido para aquele corpo. E daí, quando eu quis gravar, eu cheguei com essa ideia, e esse homem que aparece no vídeo é o Sá Gabriel, que é um amigo meu, ele é artista também. Legal. Ele canta, né? Ele é cantor, compositor, e aí ele veio com essa ideia. Ele falou, bom, a gente pode fazer isso, eu posso ir escrevendo e tal. E a gente fez isso, foi no processo da pandemia, então foi, né, um rolê bem intimista mesmo gravar, assim, a gente fez teste, né? Todo mundo que podia estar ali e tal, foram poucas pessoas, e foi muito intenso fazer isso. Antes de gravar, eu botei uma foto nas redes e eu falei, me fala a primeira coisa que vem na sua mente quando você vê esse corpo. E aí foram as palavras que escreveram. As pessoas escreveram essas palavras? Isso, sim. Tudo aquilo que está escrito no corpo. Aí a gente pegou essa postagem e foi escrevendo. E aí a gente filmou esse processo, e aí no final eu me lavo, que é um poema que está no livro, que chama Bom Mesmo é Respirar Embaixo d'Água, que é um diálogo aí com a Led Luna. E é um poema que eu fiz depois que eu lembrei de uma questão na escola, assim, de quando eu era muito pequena na escola, que foi quando eu descobri que eu era uma criança gorda. Eu não sabia, eu descobri na escola impedida de brincar. E aí foi a primeira vez que eu entendi, quer dizer, né, eu demorei para entender, mas que eu me deparei com a gordofobia e que eu entendi que meu corpo poderia me impedir de me divertir, de fazer algumas coisas. Não por mim, mas pelo olhar do outro. Acho que foi a primeira vez que o olhar do outro foi um olhar cruel. Você tinha quantos anos? 4 anos. 4 anos você já se deu conta disso? Sim. E aí, eu fiz o poema a partir dessa lembrança, assim. Foi um processo que eu tava, assim, de análise também muito intenso, porque isso foi durante a pandemia, então não fazia muita coisa, e na análise era um evento. Então, e foi uma época que meu analista me atendia presencialmente, assim, ninguém atendia, mas não precisou parar, né? Era lido como serviço essencial a psicologia, então ele seguiu me atendendo. E daí, foi bem... isso, aí eu lembrei, fiz o poema, mostrei pra esse amigo, a gente fez esse processo do vídeo. E foi muito legal ter feito, assim. Mas também eu lembro que no dia, a hora que terminou, eu tava muito cansada. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu falei, nossa, eu não sei se eu tô destreinada pela pandemia ou se é uma questão da energia que eu empenhei aqui pra fazer o vídeo. Mas o resultado foi bem bacana. E a irmã dele é fotógrafa, então ela fez as fotos, que são as fotos que estão no livro e nas redes e tal. E foi bem massa, assim. Muito legal. E assim, você citou até que aos 4 anos você começou a se dar conta dessa gordofobia. Até se você puder falar um pouco disso, assim. Porque tem aquela coisa, né, de quando você é pequeno, assim, né, a pessoa que é gorda é o café com leite, é a pessoa que não pode brincar na quadra, é a pessoa que não pode, né, se envolver. Como que era isso pra você? Fala aí uns exemplos. Então, foi bem isso mesmo. Ficou muito marcado, porque era um dia que as crianças... A gente tinha... Deveria ser uma sexta-feira, porque era um dia que o recreio emendava, né? E aí você ficava brincando. E aí, as crianças foram brincar, eu cheguei e queria brincar, e daí eles falaram, não, você não pode brincar. Eu falei, mas por quê? É porque você é gorda. Você não... Era tipo um pega-pega, assim. Você não vai dar conta de correr, não sei o quê. Mas até então, pra mim, isso não é... Eu nem sabia que eu era gorda. Não era uma questão. Eu tava ali e falei, eu quero brincar. E é isso, E a partir daí... Como eles viram que isso me chateou, assim, isso meio que virou sempre uma desculpa. E aí, desde então, eu passei a perceber, assim, que isso estava muito no olhar do outro pro meu corpo. E isso passou a ser um impeditivo. E na escola é muito cruel, né? Porque não deixam, por exemplo, a criança gorda participar de atividade física. Então, a educação física sempre foi um martírio para mim. Eu achava o fim do mundo, porque ninguém me incluía. Então, assim, é a hora que a criança gorda... Era traumático, ela assim. se sente excluída. Uhum. É a hora que ela vê a exclusão. Porque assim, esse debate não existia, né? A gente tá falando de mais de 30 anos atrás. Isso não acontecia. Não. Então, tanto faz, assim. Eu raramente participava das atividades na escola, assim. Era... muito difícil, assim, esse processo pra mim foi muito difícil, porque eu gostava de participar. Eu lembro que quando eu tava na 5ª série, o professor fez 2 times de vôlei. E aí as crianças que, ninguém queria sobraram, assim. E aí eu contei e falei, mas quantos que precisa? Precisa de 6.
Aí eu contei, a gente era em 6. Eu falei, então eu vou montar um outro time. E aí vocês vão ter que revezar com a gente. E a gente montou um outro time, assim, eu lembro que era só a galera excluída. Sério? E aí virou, tipo, era o time da Jéssica, assim, porque eu fui, né, chamando a galera. E a gente montou esse time pra jogar, porque ninguém deixava a gente jogar nos outros times. E aí a gente passou a jogar e disputar ali com a classe, montando um terceiro time, né? Eram 2 times e o restante da turma ficava ali. Eu falei, não, vamos jogar também. Então a gente tá aqui, vamos montar um time e vamos jogar. Não interessa se a gente não sabe, se o professor tá aqui pra ensinar. Desde pequena você já se posicionando. Né? Já, então, era uma criança posicionada. E eu lembrei disso esses dias, que a filha de uma amiga, ela tem 12 anos, e aí ela tava falando, ela mudou de escola, ela tava meio assim, tipo, porque tem as meninas que são muito chatas, elas são as populares. Aí a mãe dela falou, mas eu nunca fui popular na escola. Eu falei, Ana Clara, você olha pra gente hoje, parece que a gente é popular, mas a gente não é, a gente nunca foi. E aí eu contei essa história pra ela, e ela falou, que legal, não sei o que. E aí ela meio que se enturmou com uma galera que não era também tão popular, e aí ela tem uma galerinha dela. Mas é meio isso, assim, né? Eu era muito patinho feio ali. E não é só na escola, né? Porque, por exemplo, os pais, muitos pais, né? Não sei como eram seus pais, né? Assim, eu conheço muitas histórias, assim, de pais que, assim, a criança já é traumatizada desde pequenininha mesmo, assim, né? De que coloca no Vigilantes do Peso, né? Não nada contra o Vigilantes do Peso, né? Mas, assim, de que realmente aquele corpo precisa mudar desde o começo ali, não é? Sim, em casa, assim... Quando eu era criança, isso não aparecia tanto. Mas quando eu comecei a entrar numa fase de pré-adolescência, ele tem uns 11, 12 anos, isso começou a aparecer, assim. Não Vigilantes do Peso, mas de ter uma pressão, assim, para emagrecer. Então, tipo, vamos fazer uma dieta, vamos todo mundo comer melhor, e não sei o que, comer menos, e tananã. E aí, quando eu tinha uns 12 anos, eu quis ir no médico pra fazer dieta. Mas é criminoso, né? Uma criança de 12 anos fazer dieta. E tinha isso, assim, existia uma pressão. Eu lembro muito do meu pai falar assim, se você emagrecer, quando você fizer 15 anos, eu pago um book fotográfico. Na época, usava book fotográfico, né? Um book fotográfico pra você. Nunca aconteceu esse book. Hoje eu faço vários, eu tô quase fazendo um book rosa, entregando pra mentira. Tá aqui, papai, meu book rosa. Mentira, louca. Book rosa, pra quem não sabe. Eu adoro fazer essa piada, mas é sacanagem. Mas assim, e curiosamente, hoje eu trabalho muito com o corpo e fazendo muita foto, né? Mas isso aí era uma questão, assim. Isso durou até meus 20 e poucos anos, quando eu entendi que era uma demanda do outro e não minha. E aí eu cheguei em casa um dia e falei, olha, eu não vou emagrecer. Eu falei, só vou emagrecer se acontecer um milagre. Eu não vou fazer nada pra emagrecer. E eu não quero ser cobrada disso. Ou vocês vão gostar de mim gorda, ou vocês não vão gostar de mim, porque eu não vou fazer mais nada pra emagrecer. E aí foi taxativo, assim. Meu pai, até hoje, nunca mais ele falou um A sobre meu corpo ou meu peso, assim. Ele super entendeu. E a minha mãe, curiosamente, ela era uma pessoa magra e ela engordou. Então... ela não gosta de ser gorda, mas eu vejo que ela reproduz muito do que eu falo, assim. Ela identifica o que é gordofobia, ela fala, ela se posiciona com as amigas dela, tal. Ela tem esse posicionamento agora. Não, e assim, você tá contando, né? Desde pequena, aí aos 15 anos também você já tinha essa postura, né? E assim, o que você acha que fez você ter essa postura? Porque é muito difícil, né? Não sei se você teve exemplos, né? Porque hoje você é exemplo da Maria Clara, né? Você é exemplo da sua mãe, vai ser exemplo, com certeza, de muita gente aqui também, né? Então, assim, fala um pouco disso, assim, de onde veio isso, de alguma literatura, onde você se inspirou para ser essa pessoa... que se posiciona. Não tinha exemplo, e eu demorei pra entender isso também. E um dia eu falei com uma amiga, que é uma amiga que também é gorda, mas ela é mais nova do que eu. A gente tem uma diferença exata de 4 anos. E aí eu falei com ela isso, eu falei, foi muito solitário pra mim, porque ela falou assim, não, eu sempre me inspirei em você, então o que você fazia eu achava que era certo e fui fazendo na vida. E aí eu falei, não, eu não tive em quem me inspirar nesse sentido, assim, sobretudo do corpo. Nunca tive uma pessoa, não tinha literatura sobre isso, não tinha exemplo na TV.
Tanto que tinha uma coisa que acontecia que era cruel, que eu tinha pavor de ser a pessoa mais gorda dos espaços. Então, eu sempre procurava, por exemplo, na escola, em algum lugar que eu ia, se tinha alguém que era mais gordo do que eu. E isso me tranquilizava. Eu não falava com essa pessoa, não trocava tudo, mas isso me deixava tranquila. Eu tinha um pânico imenso de ser a pessoa mais gorda dos espaços. E aí, hoje, eu sou quase sempre a pessoa mais gorda dos espaços que eu tô. Mas... E eu demorei para desconstruir isso, assim, para entender que, tipo, nem todo espaço teria. E quanto mais eu avançasse na minha vida, menos pessoas gordas eu ia ver, né? Então, tipo, faculdade, né? E assim sucessivamente. E eu sempre fui uma pessoa periférica, né? Então, assim, eu venho de periferia, eu cresci numa periferia, moro até hoje numa periferia, né? Então, isso também não é um assunto debatido, né? Assim, não é uma questão que aparece. Então, eu não tinha... Ai, meu brinco caiu aqui no meio do rolê, caiu dentro do meu peito. Foi mal aí, galera. Imagina. Deixa eu catar. Fica à vontade aí. Vou botar aqui meu brinco, peraí. Fica super à vontade. Mas a gente vai seguindo, que eu não, se cortar, eu perco o embalo. Mas... eu não tinha esse exemplo, não, tá? Não sei te dizer de onde veio o posicionamento, mas eu tendo a imaginar que é de um lugar que, assim, ou era isso. Tipo, porque eu tentei durante muito tempo eu tentei emagrecer. Quando eu entendi que não era uma demanda minha, eu falei, eu não vou mais ficar me esforçando para caber. Porque eu me esforçar para caber, eu vou ter que abrir mão de toda a minha vida, de tudo que eu construí até aqui, de todo o meu estilo de vida, e isso não é o mais interessante para mim agora. Agora, para mim, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero construir uma carreira dentro do jornalismo, e para mim é mais interessante isso do que emagrecer. Com certeza. E aí eu falei, eu não vou mudar minha vida para perseguir um corpo que nem sou eu que sonho, não sou eu que acho feio. É uma demanda que não é minha, assim. E ter essa consciência com 20 e poucos anos, eu acho que foi muito... E a partir do momento que eu tive essa consciência, isso era, sei lá, tipo 2008, 2009, por aí. Então, eu já devia ter uns 23, 24 anos. Eu comecei a ver algumas referências. Então, tinha uma modelo, eu nunca lembro o nome dela, mas foi uma das primeiras modelos internacionais gordas. E ela posava de lingerie e tudo mais, e eu achava isso muito legal. E aí, eu comecei a descobrir um pouco de moda plus size. E aí, a minha entrada foi pela via da moda, assim. Nunca trabalhei com moda, nem é isso, mas... de ver outras mulheres gordas existindo. Eu falava, nossa, é possível. E tem gente mais gorda que eu. E aí, mas isso demorou, assim, isso eu tinha 20 e poucos anos. E até então, assim, era um escuro total. E eu tentando caber, mas com esse posicionamento de, tipo, não vou emagrecer. Não é o caso. Então, eu acho que eu sempre tive um posicionamento. E uma via política... que eu acho que vem muito... Eu, quando era adolescente, conheci a cultura hip hop. Isso fez muito a minha cabeça. Então, eu tenho uma trajetória dentro do hip hop também. E acho que aí esse ideal político, assim, essa formação política vem daí, assim, de tipo, ser mais insubmissa diante das coisas. Talvez venha mais desse campo do que de um campo de representatividade gorda que só surge depois. E você fala bastante na sua página, né, sobre uma sensação de solidão também, né? Você fez vários textos, né, a respeito disso, né? A respeito, né, nessa semana aí eu vou sair com essa pessoa, mas no final de semana, que é o horário nobre ali, aquela pessoa não vai sair comigo. Então, você fala muito a gorda é aquela pessoa que tá na hora que eu quero. Então, sim, no momento que eu quero, né? Sempre disponível. Você fala muito sobre isso, né? Conta um pouco disso, por favor. Falo sim. Eu tenho até um texto, né, que eu falo disso, que eu chamo, né, que é a solidão, assim, desses corpos que são muito grandes, ocupam muito espaço e, ao mesmo tempo, são muito invisibilizados, né? E muito fetichizados, né? Então, tem essa coisa do fetiche, né? Da pessoa que objetifica demais esse corpo. Então, tem um desejo por esse corpo, mas é quase sempre um desejo velado. Então é isso, a pessoa quer sair com você numa noite de terça-feira chuvosa, sem que ninguém veja, ninguém saiba. Se for na sexta-feira à noite, no sábado, não dá. No domingo à tarde, passear de mão dada, jamais, né? Isso não acontece. Porque existe esse estigma, né, sobre o corpo, e inclusive sobre a pessoa que se relaciona e troca afetos com o corpo gordo, né? Então, se for uma pessoa magra, uma mulher, um homem, enfim, que
sei lá, que goste de mim, pra assumir, se bancar isso diante de toda a sociedade, tem uma coisa de se bancar também, de não se importar com isso e de bancar esse lugar. Não, eu já você tá falando isso, assim, eu já ouvi homem falando que, assim, coisas absurdas, né? Do tipo assim, a minha melhor transa é com uma menina gorda, e aí ele conta, ela é maravilhosa, ela faz tudo, mas eu não tenho coragem de apresentar. Eles falam isso. Sim, exatamente. Isso é super comum, assim, sobretudo com homens. Mas também acontece com mulheres, assim, também, né? Então tem essa padrão, né? Que só fica com mina padrão. Sapadrão? A sapadrão, né? Sapadrão tem o ramo da sapadrão, que só pega mina padrão no rolê, né? Reproduz, né? O comportamento dos homens. Exatamente, ali, né? Mas aí na terça-feira à noite, ela te liga, afinal você é uma boa companhia. E tem uma outra coisa que eu comecei a pensar, assim, e elaborar mais recentemente, que também tem um fetiche intelectual. Então, assim, ou você serve pra ser essa foda rápida, fácil, né, e boa, ou você é a pessoa que só podem te ver junto num café, né? Então, assim, a pessoa vai lá, ela te ouve, ela te pede dicas profissionais e intelectuais, e de livros, e de música, e de não sei o quê. Ela suga todo o teu conhecimento, mas na hora que ela vai assumir um romance, alguma coisa, ou qualquer outra coisa, ou sair numa sexta-feira à noite, ela vai sair com outro grupinho, que é um grupinho super normativo, né? De pessoas magras, de pessoas brancas, né? De pessoas que estão ali dentro do padrão. Então também acontece. Então, assim, é sempre um corpo que tá no segundo lugar, assim, é quase um corpo de segunda classe, assim, né? Que nunca tá na primeira opção. Então, assim, já que ninguém quis, então vou ver aqui se aquela pessoa gorda quer vir, vamos chamar aqui para ver se... Mas nunca tá no primeiro escalão, né? Nunca tá nessa opção primeira de afeto, e afeto qualquer, assim, né? Que seja romântico ou não, mas mesmo no campo da amizade, assim, né? Então eu acho que existe muita solidão para esse corpo, que é muito experienciado, assim. E eu falo isso de um lugar que eu me relaciono com muita gente. E eu circulo muito, eu tô sempre muito rodeado, eu tenho muitos amigos. Então, assim, não é nem de uma experiência minha, assim, mas é de uma observação que eu faço, assim, que eu vejo que é sempre um corpo que é deixado para depois, assim, que é deixado de lado, que é sempre a segunda opção, assim, é sempre na falta de alguém, então, vamos ali, vamos ver se aquilo ali serve. E de experienciar isso, né? Por exemplo, em rolês, em baladas. Durante muito tempo da minha vida, eu falei que eu não gostava de ir em balada. Eu falava, eu não gosto de balada e tal. Mas não é que eu não gosto, eu adoro. Eu não gosto de não ser vista. Sim. Eu não gosto de balada heterotop. Total. É disso que eu não gosto. Mas de balada eu adoro. E aí, quando eu descobri que existiam outras possibilidades de diversão para além daquela diversão normativa de uma cidade do interior, assim, isso ressignificou muito pra mim. Mas é uma luta, né? Porque, assim, a gente tá gravando em São Paulo, onde tem opções e rolês infinitos. Mas, sei lá, a pessoa que tá no Acre me ouvindo, ela não tem tantas opções assim, né? A pessoa que mora numa cidade do interior do Acre, ela não tem essas opções, né? Que mora, sei lá, no interior de Santa Catarina, não tem também. Então... né, acho que também tem esses lugares, assim, que às vezes é cômodo falar, não, busca outra opção, busca outra galera. Mas será que é tão simples assim, né? Quando eu era adolescente, eu me sentia extremamente aprisionada, assim, no rolê da escola. E eu tinha sempre uma sensação de que quando eu fosse fazer faculdade, a minha vida se ampliaria. De fato, se ampliou. Mas eu tinha muita essa ilusão, assim, tipo, eu vou pra faculdade e minha vida vai abrir muito, assim, porque é isso, ficar presa numa cidade do interior, numa escola, numa visão, num mesmo bairro, enfim. Tem um movimento de entender o outro, de reconhecer o outro enquanto alguém que tá ali, assim, sabe? De perceber. E de não fazer essa diferenciação, né, desses corpos. Assim. Exatamente. É de entender como um todo, né? Eu acho que talvez a minha grande questão seja isso, assim. Eu me sinto, na maioria das relações que eu tenho, muito objetificada, assim. Muito... dividida, né? Assim, ou é isso, ou só querem o meu corpo, ou só querem o meu intelecto. É muito raro quando essas duas coisas se juntam. E eu não sei se outros corpos experienciam isso, mas eu falo desse corpo gordo que eu sempre tive. E aí eu atribuo isso à gordofobia, porque quando eu converso com amigas ou amigos que são magros, isso não aparece com tanta frequência. Mas quando eu converso com pessoas gordas, ou com pessoas pretas, com pessoas deficientes, né? Pessoas que têm deficiência, isso aparece. Então, eu
Mas tem gente que tem esse cuidado, né? Assim, de te enxergar como um todo. E eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, assim, não tem nada específico, mas esse te enxergar como um todo e te querer ali como um todo. Então, assim, eu quero que você venha porque eu quero você, porque você é importante pra mim. E, assim, não interessa. A pessoa não tá vendo só o meu corpo, ela tá vendo que ali tem uma pessoa. E isso muda tudo, assim. Em qualquer relação de amizade, uma relação sexual, isso muda tudo. Mas isso é muito raro. Sim, é muito raro. E, assim, eu vejo que as mulheres mais empoderadas, assim, que eu conheço, ainda têm muito essa questão com o corpo, né? Sim. É uma questão, assim, né? Então, por exemplo, assim, muita gente que se diz hoje, né, mais progressista, assim, né? Todo mundo que tem uma consciência, né, maior em relação a tudo que a gente está vivendo hoje na sociedade, em relação a preconceito, em relação a tudo que você está falando, ainda tem essa questão, né? Você acha que, de fato, assim, tem algum lugar, algum movimento em que isso tem melhorado? Por exemplo, na moda, né? Você citou moda, né? Você citou alguns locais em que isso tem melhorado ou ainda está muito generalizado, na sua opinião, assim, essa questão da gordofobia? Eu acho que tem melhorado. Eu sinto que existem pequenos avanços, tá? Mas eu acho que a gordofobia é a última fronteira que a gente vai cruzar em relação às opressões, né? A gente discute todas as outras opressões antes, assim. E aí, quando a gente fala da gordofobia, a gente esbarra numa questão que é a questão da saúde, que todo mundo atribui a questão da saúde. Então, e isso as pessoas mais progressistas atribuem a isso. E a questão de dizer que, né, de patologizar esses corpos exime muito da discussão. Então a pessoa já vira e fala, não vou nem discutir porque isso não é problema meu, isso é uma questão de saúde e quem é da área da saúde que resolva. E aí isso deixa de ser uma questão social a ser discutida e a ser abordada. E eu vejo que as pessoas tendem a fugir muito dessa discussão, porque ninguém quer se implicar, ninguém quer se colocar nesse lugar, ninguém quer abrir mão do privilégio, ninguém quer olhar e falar, nossa, eu sou privilegiado, eu me beneficio de uma sociedade que é normativa em X lugar, em Y lugar. Ninguém quer fazer isso, porque isso inclui abrir mão dos seus privilégios. E quem que tá disposto, de fato, né, a abrir mão dos privilégios? Discursivamente é muito fácil. Sim. Mas, do ponto de vista da prática, é muito mais difícil, né? O buraco é mais embaixo. E aí eu percebo que, assim, talvez seja a última fronteira que a gente cruze, assim, em discussões acadêmicas, em discussões do dia a dia, em discussões da mesa do bar, em acolhimento para essas pessoas gordas. Eu sinto que a gente vai muito contra a corrente, mas eu acho que as pessoas estão se organizando, assim, sobretudo aqui no Brasil, né? Eu acho que já existe uma organização, eu percebo que nas rodas que eu frequento, o discurso já tende a ser diferente. Eu acho que ainda falta muito. Eu acho que, né, aquelas microviolências e microagressões que a gente sofre todo dia ainda precisam muito ser desconstruídas, mas eu percebo que tem avanço, sim. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que no campo da moda a gente avançou, muito embora, né, tenha uma tendência agora a uma super magreza e a volta dos anos 2000 na moda, que está em discussão. Mas eu acho que a gente avançou, assim, em termos de ter marcas, em termos de outras marcas olhando, de pensando isso. Claro que tem todo um viés mercadológico. Total. E do que vende, né? Do que compra e tudo mais. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem avançado. E eu espero que a gente consiga avançar, sobretudo, na conquista de direitos, assim, no que diz respeito à acessibilidade, sim, que eu acho que é o grande gargalo, assim, né? Não que moda não seja, mas quando eu penso em moda, eu penso que tem muita gente que não consegue ter uma calcinha pra vestir. Muita gente chega pra mim e fala assim, escuta, onde você compra maiô? Porque eu quero muito fazer hidroginástica, porque eu preciso fazer hidroginástica. Então, mas eu não acho maiô pra eu usar pra eu estar no rolê. E, sei lá, a pessoa não consegue usar uma calcinha, não tem uma cueca. Não... Então, isso pra mim é uma grande questão, assim, que é uma questão de moda e uma questão de acessibilidade. Existem marcas? Existem. Mas é isso. Eu acesso essas marcas, você que acessa, mas quem mora lá em Belém do Pará acessa? Não Quem acessa. mora no interior do Rio Grande do Sul acessa? Não sei se acessa, né? Assim, E assim, eu tô falando que às vezes eu desconheço algumas marcas e eu tô uma pessoa inserida no meio. Eu tô todo dia na rede social. Mas é isso, a minha vizinha não tá. Então ela vem, sei lá, ela me pergunta porque ela me conhece da rua. Sim.
E é muito o que você falou dessa questão mercadológica, né? Porque às vezes as marcas estão assim, eu vou fazer uma publicidade para falar que eu sou da diversidade, mas de fato não é, porque aí você não consegue encontrar. Eu tenho amigas minhas, já me propuseram um desafio. Amanda, eu quero ver você conseguir encontrar esta roupa que você está usando para o meu tamanho. Eu falei, não, é impossível, eu fiz a pesquisa, eu fiquei um tempão procurando, aí eu procurei daquela marca eu não encontrei, aí eu procurei de várias outras marcas, fiquei um tempão procurando, eu não achei. Aí, muitas dessas minhas amigas acabam comprando até roupas masculinas. Sim, é uma luta, luta. Muita gente compra, assim, na seção masculina, porque às vezes os modelos são um pouco maiores, mas existe uma dificuldade real. Né, mas para além disso, né, assim, eu sempre cito esse caso, que é o caso do Vitor, que é um menino de 25 anos que morreu no começo do ano, na porta de um hospital em São Paulo, na frente da mãe e da noiva, depois de passar por 8 hospitais. E nenhum tinha uma maca que comportasse o tamanho dele. Aí eu te falo, numa cidade do tamanho de São Paulo, como é que uma cidade desse tamanho não tem um hospital que tenha uma maca que caiba uma pessoa que seja gorda? Sendo que, se é uma questão de saúde e a gente tem recursos que são investidos num combate à obesidade, cadê esses recursos? Porque combater é também acolher. Né? Porque assim, quando eu leio combate, porque isso me choca muito quando eu leio combate. Porque combate você tá eu combato o Covid, sei lá, eu combato a dengue. Exato, como se fosse uma doença, como se fosse uma praga, né? Assim, exatamente. Que você vai, né, tipo... Você não combate, porque assim, aí você tá combatendo corpos em que existem pessoas. Mas a única forma de combate é emagrecendo esses corpos. Só que você não pensa... Porque assim, aí tem-se no imaginário que esse emagrecimento vai ser ou pela via do constrangimento, ou por uma via mágica. Porque não tem acesso, né? Então, a pessoa busca um posto de saúde, ela não tem um medidor de pressão que caiba no braço dela. Ela não tem uma balança onde ela possa se pesar. As macas não são adequadas. E aí, como é que você vai falar em saúde, sendo que, assim... o mínimo do acesso é negado. A maioria das coisas, assim, tem um limite de peso 100, 110, né? No máximo, assim. Não, na pandemia também teve um caso emblemático de uma mulher que não foi hospitalizada porque ela pesava mais de 90 quilos. E as macas só aguentavam 90 quilos. Gente, mas, sei lá, se 60,9% da população é gorda, eu chuto que uns quase 90 pesa mais de 90 quilos. Com certeza. Porque não, qualquer brasileiro pesa mais de 90 quilos. Não qualquer, mas assim, o brasileiro é muito maçudo, né? Assim, tem uma estrutura que... Assim, pesa-se mais do que 90 e não necessariamente é uma pessoa gorda. Como é que você faz uma maca que só aguenta 90 quilos? Pois é, e no avião também. Ridículo, porque assim, o no avião, é ridículo. eu sou uma pessoa pequena, eu me sinto desconfortável na cadeira do avião. Então, assim, o avião, assim, ele não é confortável pra ninguém, pra né? ninguém. Pra ninguém. Sim. Pra pessoa gorda é insustentável, assim. Porque é tudo pequeno. E é sempre um constrangimento, né? É sempre constrangedor. E a desculpa que se dá é compra 2 poltronas. Como se fosse um assento do metrô. Como se eu estivesse pagando R$5,90. Claro, baratinho. Super barato, né? Super tranquilo. E assim, é constrangedor. Mas é isso. Tipo, você não cabe em lugar nenhum, né? Se fosse só no avião, dava-se um jeito. Mas não, você não cabe. Tipo, é banco do metrô, é banco de ônibus, é cinema, é tudo. E tem um acesso à diversão, né? A minha sobrinha, eu tenho sobrinhas gêmeas, elas eram gordas, agora elas emagreceram, mas quando uma delas era gorda, ela foi fazer um intercâmbio, ela foi pro Canadá e assim, era o sonho da vida dela, ela trabalhou anos como telemarketing para juntar dinheiro para fazer esse intercâmbio. Aí ela foi num parque de diversões lá. Quando ela chegou no parque de diversões, ela não conseguiu usar nenhum dos brinquedos porque não suportava o peso dela. É muito violento. É muito violento. É muito porque nada. E assim, eu já vou com a crença de que eu não vou caber. E esse ano eu fui a trabalho para Bonito. Eu fui com a Mel Duarte, que eu trabalho com ela. Ela foi se apresentar no festival literário. E a gente aproveitou para pegar uns dias. E aí a gente foi fazer como é que chamava? Era uma flutuação no Rio. E aí eu já fui noiada, achando que eu não ia caber no negócio. Falei, nossa, se eu não puder e só de biquíni, eu tiver que botar a roupa de neoprene, não vai caber. Aí quando eu cheguei lá, que tinha a roupa do meu tamanho, eu virei pro moço e falei, moço,
eu não acredito ter a roupa do meu tamanho. Ele falou, mas se não tivesse, eu fazia. Maravilhoso. Porque vocês vêm de muito longe. E era um senhor super simples, assim, super humilde. Ele falou, se tivesse, eu fazia na hora. Sensacional. Ele falou, aqui tem pra todo mundo. E aí, realmente, tinha roupa até maior, assim. E aí, eu achei sensacional. Incrível. Eu falei, raridade. que incrível. Eu gravei um vídeo lá, eu falei, eu vou divulgar isso aqui pro Brasil inteiro. Porque, assim, é muito raro. E aí, quando você pensa em lazer, né? Porque, assim, isso... eu comecei a pensar nisso, tipo, o lazer é muito privado, a pessoa gorda ela é muito privada. Não só dos acessos básicos, mas sobretudo do lazer. Tudo. Que é onde você existe. Que é onde você cria a tua subjetividade. Com certeza. E você também cita, né? Tem um vídeo muito bom que você fez, que você também fala sobre o acesso ao mercado de trabalho. 65% dos CEOs, né? e gerentes de empresas que não contratariam pessoas gordas. Que não contratariam pessoas gordas. Porque entendem que são pessoas preguiçosas, né? E a leitura é essa. A pessoa não deu conta nem do próprio corpo, como é que ela vai dar conta do emprego? Ela é preguiçosa, ela é suja, ela é porca, ela não tem uma boa aparência, né? Porque quando a pessoa coloca boa aparência, você entende que ela não pode ser negra e nem ser gorda, né? A boa aparência significa magro e branco. É sempre isso. Né? A pessoa gorda, ela tá descartada se tiver um anúncio de trabalho pedindo boa aparência. Porque não se entende, né? Ser que gordo acha que a pessoa não se cuida. Não tem essa... É associado à falta de cuidado. É Exato. associado à falta de higiene, né? É associado... É sempre isso, assim. Tanto que um dos sinônimos de gordo é porco, né? Assim, as pessoas falam, aquela porca gorda, né? Aquele gordo porco. Assim, é sempre associado à sujeira, né? É sempre associado a um corpo que não se cuida. E aí, no mercado de trabalho, isso se reflete, assim. O que é extremamente cruel, né? Porque às vezes a gente tá falando de pessoas hipercapacitadas e que não podem trabalhar, assim, que não são contratadas. Isso, pra mim, assim, eu acho uma das piores violências. Porque se atribui isso a uma questão meritocrática, do tipo, Total. Se você quisesse mesmo, você seria uma pessoa magra. É porque você não se esforçou o suficiente. Você não malhou o suficiente, não comeu o salado o suficiente. E é interessante falar isso, porque também durante muito tempo da minha vida, principalmente quando eu era criança, eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E eu achava que eu estava sendo amaldiçoada divinamente por ser uma criança gorda. Porque eu falava, os meus amigos, eles podem comer tudo que eles querem e não engordam. Se eu passar perto de qualquer coisa, eu vou engordar. Então, assim, eu tô sendo punida. É uma punição divina. Eu fiz alguma coisa de muito errado. E eu cresci pensando isso, assim, com uma culpa cristã que, assim, lá em casa as pessoas nem eram muito de ir na igreja, mas eu cresci com essa culpa do tipo, tem alguma coisa errada comigo, eu tô sendo errada, eu preciso achar o tom, assim. E muitas vezes eu me lembro, assim, de conversar com Deus e falar, Deus, o que eu fiz de tão errado? Por que eu tô sendo amaldiçoada de ser uma pessoa gorda? Quer dizer, entende-se como uma maldição. Entende-se. Inclusive, você até fala, né, as meninas 50, 60 quilos, reclamando que estão gordas, e você fala, pelo amor de Deus, parem com isso. Por favor. Por favor, parem com isso. Por favor. Não, teve um tweet que rolou ontem, depois a menina até falou sobre isso. Ela falou, desculpa, eu me expressei mal, porque ela falou assim, eu peso 63 quilos e eu sofro gordofobia. Eu falei, Anjo, mas em nenhum lugar do mundo com 63 quilos você sofre gordofobia, você sofre pressão estética e tal. E depois ela falou, eu me expressei mal, ela foi, enfim, ela entendeu, mas, e aí ela botou até um print, assim, que uma pessoa falava assim, mas com essa barriga de botijão, duvido que você pesa só 63 quilos. E eu entendo que é cruel, né, com qualquer corpo, né, assim, a busca pelo corpo magro, ela é insana, assim, né? A indústria da magreza, ela faz vítimas todos os dias, né? Essa semana morreu uma influencer, porque foi fazer uma lipo no joelho, e hoje morreu... No joelho, né? No joelho. No joelho. E morreu uma pessoa, eu não lembro de qual país ela era, porque ela estava tomando aquela injeção que é para diabéticos. Ela queria emagrecer para ir no casamento do filho. E ela morreu aplicando a injeção, a tal da... Não vou falar o nome, porque eu não vou fazer propaganda. Mas é a injeção que pessoas diabéticas tomam e agora elas são destinadas a pessoas gordas também, né? Com essa promessa de emagrecimento fácil e rápido. Entendi. Nossa, e você, assim, você hoje também é curadora, né? Sim. Então, você indica livros maravilhosos lá na sua página. Até agora tá fazendo, né? Em novembro, né? Sim. Você fez ali também a da Consciência Negra, indicou vários livros também. Fala uma autora, assim, porque as pessoas podem se inspirar também, que você acha que
que é boa, que faz sentido para as pessoas poderem ler? Tá, eu vou indicar a primeira que eu indiquei no desafio, que é um desafio da Maria, do @Impressões de Maria. Eu vi e copiei. E aí... eu vi, me inspirei livremente, copiei, falei, vou te copiar, estou copiando. Eu indiquei a Roxane Gay, que é a autora do Fome, a autobiografia do meu corpo, que pra mim assim, é um dos grandes livros escritos por pessoas gordas. É um livro muito cru, assim, muito difícil de ser lido, né? Muita gente, inclusive, entende ele como um livro que talvez não é tão empoderador, mas eu acho que é um relato muito sincero do que é ser uma pessoa gorda na sociedade. Ela é uma mulher negra, né? Ela é de origem haitiana, vive nos Estados Unidos, e ela é uma professora universitária. Tem outros livros publicados que também são muito bons. Então, eu indico ela, e eu vou indicar a Malu Jimenez, que é brasileira, que é autora do Lute Como Uma Gorda, que é a pesquisa de doutorado dela, e que ela faz uma autoetnografia e fala sobre a gordofobia, sobre o corpo gordo. É um dos primeiros trabalhos acadêmicos que a gente tem no Brasil, assim, e que migrou para além dos muros da academia falando desse corpo gordo. Então, muito indico as duas. Muito bom. E assim, a mulher já sofre e a mulher gorda, né? Sim. Tem muito mais, assim. Você acha que tem muita diferença entre homens gordos e mulheres gordas? Eu acho que tem, porque a gente passa por um recorte de gênero, Sim. né? Então, assim, a pressão sobre o corpo da mulher vai ser sempre maior por uma questão patriarcal. Mas eu acho que homens gordos também sofrem, né? E acho que também isso é gradativo. Quanto maior o corpo, maior o sofrimento. Eu tenho um amigo gordo e a gente troca muito sobre isso, assim. E ele tem essa consciência. Ele fala, não, eu entendo que a mulher sofre muito mais, inclusive nesse campo do preterimento afetivo, assim, né? Sexual, afetivo, romântico e tudo mais. Eu acho que a mulher sofre mais. Mas o homem também sofre, né? Assim, sobretudo nos acessos, né? Eu acho que quando a gente pensa em acessos a hospitais, a locais públicos, empregabilidade e tal, talvez seja paritário a questão do gênero. Mas quando a gente fala de afeto, eu acho, e de moda, eu acho que a mulher está sempre mais... oprimida do que o homem. Ali. Porque eu vejo até homens gordos falando do corpo das mulheres gordas também, né? Então, assim, isso acontece muito. Assim, você sente isso, assim. Eu tinha amigos, né? Enfim, até na faculdade mesmo, que eu via ali, eles eram gordos e eles estavam falando das meninas gordas também de uma forma pejorativa. Sim, o corpo do homem é mais palatável. Então, você vai ver muito mais uma mulher magra com um homem gordo do que o contrário, né? Exatamente, porque a mulher até fala, magro, eu gosto da barriguinha, né? Ele então fala. Tem essa coisa, barriguinha de chope, mas ele é um grande gostoso e tal. Exatamente. Já a mulher não, ela é desleixada, é mal cuidada, né? Então, acho que tem esse atravessamento que é do gênero mesmo, né? Então, a mulher vai ser sempre mais cobrada, assim. Tanto que o índice de mulheres que morrem vítimas, né, dessa indústria da magreza é sempre superior ao número de homens, né? Mulheres fazem mais cirurgia bariátrica, cirurgia plástica, e assim vai. E muita gente, né, pode ouvir a gente aqui falando, ver a gente aqui falando também, né? E falar que a gente está romantizando a obesidade. Fala sobre isso, porque... né? É muito importante. Você fala muito sobre isso na sua página também. Eu não vou poder falar, porque toda vez que eu escuto isso, eu passo mal. Da raiva, né? Eu passo mal, eu tenho vontade de chorar. Mas é isso, porque eu odeio, né? A expressão, mas que você tá romantizando a obesidade. Porque não existe, né? Assim, quantas capas de revistas você já viu na tua adolescência dizendo, olha, 10 dicas pra você engordar e conquistar o corpo gordo pro verão, né? Olha, tem esse tratamento aqui pra engordar 5 quilos em uma semana, né? Vem comer aqui a minha dieta. Não existe, né? Assim, quantas personagens gordas, protagonistas de novela você conhece? Quantas gordas que estão nas páginas de fofoca, começando ou terminando relacionamentos? Zero, porque o corpo gordo sequer é visto. Ninguém romantiza a obesidade, né? E isso assim, junto com a Carta da Saúde, é a carta que mais gostam de usar para invalidar o debate. Né? Para dizer que não é uma discussão válida. Peraí que eu vou tomar um golinho de água. Fica tranquila. E assim, fala, continua. Eu ia... Não, mas então é isso, assim. Mas não existe, ninguém tá romantizando nada. Não existe uma romantização. Com certeza não. Da obesidade, né? Isso é pura falácia de quem não quer reconhecer
o debate, participar dele. E eu vi muito na sua página também a questão de raspar o cabelo. Como que foi, né? Porque assim, você já tem esse posicionamento maravilhoso. E aí, como que foi pra você essa questão de raspar o cabelo também? Tá, na verdade, a questão do cabelo, ela começa lá atrás, porque eu tenho alopecia. Que é a mesma questão que tem a Jada Smith, que é a mulher do Will Smith. Sim, do Will Smith. Que cai uns tufos de cabelo e aí fica falhado. E aí, quando eu percebi isso, pra mim foi uma questão. Eu fiquei muito triste. Eu chorei muito, assim. Foi um luto a perda do meu cabelo, porque eu sabia que não crescia mais. E aí, eu tentei usar lace, né? Que são as perucas e tal. Mas esquenta muito. Isso já há muito tempo, assim. Aí, eu desisti. Falei, bom, eu vou levando até onde que dá. Mas aí, como tava muito falhado o meu cabelo, e dava muito trabalho manter um cabelo com pouco cabelo falhado, e assim, e tentar cuidar daquele cabelo... E eu falava, nossa, mas é muito caro, né? Ficar investindo em cosméticos, tananã, minha raiz é muito oleosa, não sei o quê. E aí eu tenho uma amiga que raspou o cabelo faz um pouco mais de um ano. E aí ficou muito legal, porque ela também tem pouco cabelo. Muito legal. E aí eu falei, nossa, eu quero muito raspar. E eu fiquei com essa ideia, assim. Então eu já vim trabalhando essa ideia. E aí, um dia, né, eu sempre linko isso com a psicanálise, porque pra mim é um processo muito importante. Eu tive uma sessão de análise, e aí eu lembro que eu falei que eu tava muito exausta, assim, de performar, né, de ser uma pessoa carismática, de ter que estar sempre performando pra ser aceita. E aí eu lembro de encerrar falando pro meu analista assim, eu não aguento mais. Tipo, eu não aguento mais performar. E naquele dia me deu uma bad imensa, assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou raspar o cabelo. Aí no outro dia, cedo, eu fui fazer a unha, e o salão é do lado da barbearia. Aí eu falei, eu vou ali na barbearia e vou perguntar se eles... Aí eu cheguei e falei, corta o cabelo? Ele falou, corta. Eu falei, se eu quiser raspar, tem como? Ele falou, tem. Eu falei, então eu vou raspar, vai ser agora. Eu vou terminar a unha e vou vir aqui. E aí eu fui, saí, entrei no salão, assim, mas foi de uma vez. E eu amei, assim, eu nunca mais vou ter cabelo. Eu também. Eu amei ter o cabelo. A hora que o vento bate, é uma sensação de liberdade. Muito maravilhoso. E assim, e aí eu tinha uma questão, eu comecei a fazer mais vídeos sem cabelo, porque eu tinha uma questão que meu cabelo é isso, ele é muito oleoso. Então, eu tinha que lavar sempre. Eu tinha que estar sempre com o cabelo lavado, limpo, pra poder gravar o vídeo. E aquilo me dava um trabalho, me dava uma preguiça. E aí eu falava, ai, nossa, não vou gravar. E aí agora eu acordo, eu tô pronta e eu vou lá e gravo meus vídeos. Então, assim, eu fiquei mais produtiva, inclusive. Atendendo ao capitalismo, eu fiquei mais produtiva. Mas eu tinha essa questão. Eu falava, vai ficar muito masculinizado, né? Mas aí foi ótimo, porque assim, aí eu saio, assim, nossa sapatão fica tudo louca, já passo um sinal. Sapatão adora. Já tem um sinal implícito ali. E aí eu tô gostando, é isso que tem a dizer. Identifica mais rápido ali pra mais rápido, eu tô gostando. Maravilhosa. E você tem... se você puder falar um pouco de coisas assim que você acha que são importantes, né, dentro desse tema, assim, coisas que você pode transmitir de mensagens assim para as pessoas, sabe? Para mulheres aqui que estão te assistindo, né? Que mensagem importante você quer passar para elas? Tá, eu acho que a mensagem seria: viva no corpo que você tem. Não espera ter o corpo ideal para começar a viver. Eu passei muito tempo pensando, quando eu emagrecer, eu vou na praia, usar biquíni, chegar na pessoa que eu quero, dançar na balada, fazer uma viagem, comer um prato diferenciado. Eu ficava esperando emagrecer para começar a viver. Durante muito tempo, eu me imaginava no futuro magra. Eu nunca me imaginava no futuro gorda. E aí o futuro chegou e eu sempre fui gorda. E aí, o dia que virou essa chave foi isso. Porque eu falei, tudo que eu vivi... Na verdade, eu perdi uma amiga. Eu tinha 21 anos, ela tinha 25 e ela morreu. Dias depois que a gente colou grau na faculdade. E foi muito traumático pra mim. E eu comecei a pensar que se fosse eu no lugar dela, que diferença que ia fazer eu ter sido gorda a minha vida inteira? Nenhuma. Isso era irrelevante. E aí eu falei, tudo que eu vivi até aqui foi com esse corpo. Então tudo que eu experienciei de bom, de ruim, né, que eu curti, que não, foi com esse corpo. Eu só tenho esse corpo para viver. E eu tenho que aproveitar a vida ao máximo com esse corpo que eu tenho. Claro, eu quero que seja um corpo respeitado e que eu seja tratado minimamente como uma pessoa. Mas é o corpo que eu tenho pra viver. Então eu quero transar com esse corpo, eu quero dançar com esse corpo, eu quero viajar, eu quero viver tudo que der pra viver e que couber dentro da vida e que for prazeroso, assim. Quanto mais prazeroso, melhor. Eu quero experienciar com esse corpo. E é isso que eu quero que as pessoas pensem, assim. Você não precisa ter o corpo idealizado dentro daquilo que você considera como perfeito ou bonito pra começar a viver. Você pode viver
viver com o seu corpo, com o corpo que você tem hoje, né? Seja um corpo com deficiência, seja um corpo trans, um corpo gordo, um corpo negro, você tem que viver, assim. E eu acho que uma excelente forma da gente combater o sistema que a gente vive, que é extremamente opressor, é se divertindo, né? Eu acho que a diversão, ela foge à regra, ela foge à norma. E poder fugir dessa forma é muito prazeroso, é muito gostoso. Então, se a gente puder fugir disso e viver com esse corpo, vai ser incrível, assim. É isso que eu quero que as pessoas pensem, assim. Parem de se preocupar com o corpo perfeito e comecem a se preocupar com o corpo que dá pra viver, com o que dá pra fazer hoje, assim, com esse corpo. Maravilhosa. Nossa, excelente, excelente. Só uma última pergunta que eu vou te fazer, assim, né? Com essas mensagens importantes que você passa, né? Você citou que quando você foi fazer o vídeo e postou a sua foto, muita gente fez muitos comentários, Sim. né? Isso é muito recorrente, né? Como que você lida com isso, né? Se você puder falar um pouco disso, né? Desses comentários, você costuma responder? Como que é isso para você? Porque o que acontece? Muitas mulheres ainda têm essa questão. Eu não vou aparecer, eu não vou colocar uma foto minha, eu não vou fazer um vídeo. Então, tem muitas mulheres que ainda têm essa questão. O que você pode falar sobre isso? Tá, por exemplo, na internet não me abala. Os comentários não me abalam. Em alguns momentos, há muito tempo me abalava. E eu ficava tentando convencer aquelas pessoas do contrário. E hoje não mais. Eu não tento convencer mais ninguém. Eu boto ali e falo, ó, tá aqui. Às vezes eu respondo, mas pra gerar engajamento. Maravilhosa. Eu só respondo hate, que é pra gerar engajamento. Então eu falo, olha, obrigada por ter comentado, por estar aqui engajando a minha página. É isso. E se eu fico cansada, eu desligo a internet e vou ficar com quem eu gosto, fazer alguma coisa que eu gosto. Não me abala, assim. Eu acho que eu sei quem eu sou e esses comentários não chegam pra mim, assim. Não me atingem nada. Eu tô certa daquilo que eu tô fazendo e não me interessa o que as pessoas estão achando. Eu sei que nunca vai ser suficiente pra elas, mas se for pra mim, já tô no bom caminho. Sensacional. O que você tá pensando agora pro um breve futuro, assim, seus projetos? Tem alguma coisa que você possa contar do que você tá fazendo aí? Dá um gostinho pra gente? Vai sair um livro novo, que são as minhas colunas no estado de Minas. Eba. Então eu tô fazendo aí uma seleção, vão ter textos inéditos também. Então pra 2024 eu tô trabalhando nessa ideia aí desse livro por enquanto. E é isso. Mandem jobs, mandem trabalhos aí. Tô sempre com a minha agenda aberta. Mandem. Me sigam. Olha, maravilhoso. Jéssica, foi assim um grande... O que acabou? Não quero. Não quer? Não, vamos quero. continuar. Eu sei que eu atrasei, não quero. Vamos continuar. Quero continuar. Não, podemos super continuar, se você quiser. Não quero que acaba. Vamos falar um pouco, você falou um pouco das sapadrões. Vamos falar um pouco vamos falar um pouquinho disso? Vamos falar um pouco da sapadrão? Quando que você começou a ficar com mulher? Ô, louco, assim, na lata? Ah lá, na lata. Olha, eu vou te contar uma história. Eu demorei pra entender as minhas experiências sexuais. E aí teve um dia que eu fiquei muito chapada e fui num restaurante que era uma churrascaria com um amigo meu, esse amigo gordo. E a gente vai escondido na churrascaria porque não pega bem, né? As pessoas são veganas hoje em dia. E aí você falar que você vai numa churrascaria não pega bem. Então a gente vai muito escondidinho na churrascaria. Mas aí eu fiquei muito chapada e aí em algum momento foi uma cena meio Chaves. E aí eu gritei e a churrascaria inteira fez um silêncio. E eu só falei assim, porque a minha primeira experiência sexual foi com duas amigas no banheiro de casa. E eu tinha, sei lá, 9 anos. E a churrascaria em silêncio. Eu moro numa cidade do interior. Só isso que eu queria dizer. E aí... Maravilhosa! Então assim, eu comecei a ficar com mulheres antes de ficar com homens. Mas eu não tinha essa noção. Mas eu sempre gostei de mulheres e de homens, infelizmente. De homens. Ninguém é perfeito, né, gente? De vez em quando eu fico com homens, infelizmente. Não gostaria, mas é isso. Brincadeira. Hoje você fica mais com mulheres. Hoje eu fico mais com mulheres. Com pessoas. Eu fico aí com pessoas. Com pessoas. Não vamos delimitar. Exato. Porque fica chato. Eu fico com pessoas. Exato. Se o ser humano tiver mais de 18 anos, a louca. Eu tô na maravilha. Ó, gente, aqui, Jéssica. Mandem currículos. Mandem currículos. Um currículo, manda o portfólio. Mas é isso. E aí, mas eu não tinha essa noção. Eu demorei muito tempo pra me entender uma pessoa que gostava de ficar com pessoas, assim. Mas muito tempo mesmo. Embora eu gostasse, embora eu ficasse, assim. Mas aí eu tive essa experiência, criança, depois eu fui ficar com mulher de novo, eu já tinha 18 anos. Olha, respondendo a sua pergunta. Muito bom, muito bom. Mas é isso, tem essa história engraçada. E você falou que você veio da periferia e ainda, né, mora na periferia, assim. Sim.
Né, você conta um pouco também sobre isso, porque existe uma questão também social, de você vê também uma diferença ali também, como é retratada a gordofobia na periferia e como é retratada em outros lugares? Sim, eu acho que ali não existe um debate, mas existe um maior fluxo desses corpos. Então, assim, é muito comum você ver mulheres, por exemplo, de shortinho e de top circulando, indo no baile, indo nos rolês e tudo mais. Fora dali, se você vai para o centro da cidade, em outros ambientes que são mais elitizados, você já vê menos corpos gordos e menos corpos gordos expostos, né? E como eu circulo em bolhas, assim, muitas bolhas, então... Se eu estiver numa bolha com uma galera mais periférica, isso é mais recorrente. Se eu estiver numa bolha mais elitizada, possivelmente eu vou ser o único corpo gordo daquele rolê, assim. Então, tem essa diferença. Eu sinto que tem uma maior liberdade, mas, assim, não se discute isso. Isso não é uma pauta, assim. Claro, eu acho que existe o preterimento, eu acho que existe toda essa questão, mas eu acho que isso não tá na discussão, assim. Isso sequer é mencionado. Fora da periferia, nas bolhas mais elitizadas e ditas progressistas, eu acho que isso é um debate. Isso aparece muito mais, mas talvez na prática funcione menos. Porque, como você falou, nas bolhas progressistas todo mundo fala, mas ali não ninguém acontece. Pratica. Sim, então você acha lindo. Porque, assim, é legal me ter como amiga, né? Porque é isso. Eu sou desenrolada, eu apareço, eu chego ali estilosa e tal. Mas empregar pessoas gordas empregam. Essas pessoas que são de uma bolha mais elitizada e promovem empregos, não empregam. Tem outros amigos, se relacionam, ficam com pessoas gordas. E eu sempre faço essas provocações, assim. Porque eu acho que é importante fazer. E aí, na periferia, você já vê mais isso, assim, né? Então, você vê que as pessoas gordas normalmente estão empregadas na periferia, se relacionam com as pessoas da periferia, mas talvez se relacionam mais ali naquele ambiente do que saindo da bolha. Então, eu ainda sinto as coisas muito divididas. Talvez tivesse que misturar mais, assim, mas misturar fora desse lugar, assim, sem ser eu que tô trafegando nesses dois ambientes, mas misturar de verdade. Ai, muito bom. E você tá em aplicativos? De relacionamento? De relacionamento? Olha, eu tinha Bumble, mas faz tempo que eu não entro. Porque... você tá no Bumble? Hoje se pá... tem gente aqui se identificando. Eu tô achando que tem match aqui, hein, gente? Um match aqui ao vivo. Eu achei também, hein? No formato analógico. Gostei disso daí, hein? No formato analógico. Eu vou deixar um coração já aqui. deixa um coraçãozinho aqui, olha só. Maravilhoso, olha só. Mas eu frequentava mais aplicativos. Ultimamente eu ando com uma leve preguicinha. Mas é mais uma indisposição social do que de me relacionar. Exatamente, assim, eu tô com uma preguiça social mesmo. Então, eu já nem entro muito, mas é isso. Mas eu não tenho nada contra aplicativos. Já frequentei muito Tinder e tudo mais. Mas aí eu fui banida do Tinder porque eu postei uma foto. Eu não sabia que eu não podia postar uma foto. Eu tava de calcinha só na foto, mas era um contraluz, assim. Não pode, não pode, me denunciaram. Não, eu não consigo nem fazer outro Tinder, assim. Sério? Eu fui banida do Tinder, eu fui banida da plataforma. É triste a vida. É triste. Da pessoa uma calcinha, que é biscate. Maravilhosa. A vida da biscate 2023 é uma vida difícil. E aí eu fui banida do Tinder, então eu tô no Bumble. Mas eu nem sei, assim, de outros aplicativos. Se tiver, me indica, porque eu nem sei. Eu sou casada, eu não sei amiga, de nada de aplicativo. Se alguém que tá vendo a gente souber, manda pra mim um aplicativo. Aqui, ó. O aplicativo Sou Joe, ela falou. Olha lá. Olha só. Tô vendo alguém vermelha. Tô vendo alguém vermelha aqui, ó. Eu sou muito chavequeira, desculpa. Maravilhosa, a gente adora. Muito bom. E você mora em qual cidade? Em Poços de Caldas, no sul de Minas. No sul de Minas. As pessoas pensam que lá só serve de cenário de novela, porque lá é cenário de muitas novelas e do filme da Turma da Mônica, devo dizer. Ou cenário de lua de mel, que provavelmente pai, mãe, vovó foi passar lua de mel lá. Lua de mel. Mas não, existe uma vida, né, em Poços de Caldas. É uma cidade muito cultural, assim. Atualmente a cultura lá tem tido uma cena bem legal, assim, vale destacar isso. E tem uma cena LGBTQIA mais bacana tem lá? Muito. Poços de Caldas é uma cidade extremamente gay. Poços de Caldas é muito gay. Inclusive, tinha uma das paradas gays, assim, imensas, mas aí por questões de, sei lá, a pessoa que organizava meio que parou de mexer com isso, não tem mais. Mas é uma cidade bem LGBTQIA+. Olha, então, Poços de Caldas, muito bom saber. Mas é também muito conservadora, né? Então, assim, tem as bolhas, né? Mas tem muito gay na cidade. Mas tem muito gay na cidade. E, nossa...
E sapadrão e tudo mais. Sapadrão, esse negócio de sapadrão, olha... e é muito real, né? Porque eu achava muito que era muito mais os homens isso, né? Pra mim é novo isso que você tá falando das mulheres. Ela existe muito. Sério? Ela é muito real, essa Sério? Ela é muito real, ela é muito real. Parece que as mulheres cobram até mais, então, ou não? Assim... Eu sinto que sim. Sério? Sinto que sim, sério. Porque, por exemplo, eu acho mais fácil, muitas vezes, você ter um date com um cara... e esse cara tá disposto, talvez, a te assumir do que com uma mulher. Sério? Sério. Se for uma pessoa gorda, sim. Nossa, eu tô chocada com essa informação. Pelo menos na minha experiência. Sério? Assim. E nas bolhas que eu frequento, sim. Nossa, você vê muito casal gorda com gorda, mas você não vê, tipo, uma gorda com uma mulher padrão. É praticamente... A padrão, ela vai ficar só com a padrão. Isso é quase uma regra. E com homem, você acha que... Eu acho que é mais aberto. É mais eu aberto. acho que não é assim, não é o melhor dos mundos, mas talvez seja mais fácil, talvez, não sei. Mas assim, eu tô pensando num padrão muito específico de sapadrão, assim, que é sapadrão mesmo. Que é sapadrão mesmo. É sapadrão, Esses dias viralizou uma trend no Twitter, eu rachei, porque assim, tinha todos os formatos de sapatão, inclusive a sapadrão. E aí eu falei, gente, olha, essa aqui, ela é a clássica sapadrão de Poços de Caldas. Tem muito, mas é isso. Gente, mulheres, parem de ser sapadrões, pelo Por amor favor, de Deus. parem. Vem gente, pro abraço. Olha só, vai pro abraço, gente. Vamos lá. Que é isso? Então, eu acho que as mulheres, elas, além delas terem essa autocobrança, elas cobram as outras e a gente ainda tá muito longe, né? Daquela questão feminista, né? De fato, de a gente se apoiar e de fato da gente elogiar uma outra da forma como a gente tem que se elogiar, né? Não só as sapadrões, mas também todas as mulheres, né? Sim. Você sente isso, né? Dentro do... eu vejo, assim, muito ainda no mercado de trabalho isso está acontecendo bastante, né? Então, eu vejo, assim, as mulheres também, dentro do mercado de trabalho, em vez delas se ajudarem, elas ainda estão competindo. Sim. Então, pode falar. Eu sinto que isso é muito real, assim. Eu acho que a sororidade e o antirracismo são dois unicórnios, assim, não existem. Né? É bonito de falar, mas na prática é muito difícil você ver acontecer. Muito. É muito difícil. Então, assim, eu não acho que exista um apoio das mulheres, sobretudo nesses ambientes mais elitizados. Eu acho que quanto mais elitizado o ambiente menor é a sororidade. Talvez num ambiente mais periférico você veja as mulheres se apoiando mais, assim, uma vizinha apoiando a outra, sabe, uma amiga apoiando a outra, mas quanto mais elitizado, então, assim, dentro de empresas, em ambientes de trabalhos outros, assim, mas é isso, quanto mais degrau você sobe, eu acho que mais difícil fica de encontrar essa dita sororidade, assim, esse apoio de outras mulheres. E aí é isso, assim, né, eu até tenho um texto que eu publiquei, acho que foi na Histeria, faz muito tempo, que fala, né, do feminismo. Eu falo, será que seu feminismo é gordofóbico? E aí, porque assim, é muito bonito, né, vestir uma camiseta de, porque eu sou muito feminista, nossa, porque eu apoio muito as mulheres, desde que não seja coisa, porque daí não é mais uma questão do feminismo, é uma questão de saúde. E assim, eu já vi muita mulher que veste, assim, a camisa do feminismo dizer isso, assim, não... Eu sabe? também. Isso é muito. Muitas. Muito. E muita gente progressista, assim, muita gente com bandeiras LGBTQIA+, com bandeiras vermelhas dos perfis, dizendo isso, assim, e assim, agindo quase como conservadores quando a questão é gordofobia. Então, isso ainda é uma pauta. A gente tem um caminho gigantesco pela frente e, assim, espero muito que as pessoas que tenham assistido você aqui comecem a refletir sobre isso e que a gente tenha, de fato, uma sociedade melhor e mais diversa. Quero te parabenizar, Obrigada. te agradecer, Jéssica, demais, te dar um brinde aqui da Ô, Voz. louco! Uhul! Eu tenho brinde! Brinde! Que chique, ela foi abaixando e falou, nossa, ela tá amarrando o O cadarço. que eu vou fazer? Mas não, ela tá Menina? pegando um brinde. Eu não tô conseguindo, que tá preso na cadeira. Meu Deus, aqui. alguém ajuda essa mulher. Deus do céu. Amanda, sai daí com o meu brinde. Meu Deus do céu, eu te dar esse brinde. Opa! Aqui o brinde da Ai, Voz. que tudo! Eu amo, obrigada! Eu tenho Olha. brinde. Gente, eu tenho... Nossa, socorro, eu tenho brinde. Deus é mais. Não tá querendo vir pra ele. Tem um boné. Tem boné, que tudo. tem um Eu monte amo de boné. coisa. Gente, tem uma caneca. Essa coisa. Meu Deus, obrigada. Olha, muito... Eu amei. Foi incrível, foi uma aula, viu? Ai, uma obrigada. aula. Eu amei estar aqui. Nossa, eu a gente não vou falar também, que eu não quero ir demais. embora, que senão eu vou tomar mais tempo. Mas, assim, eu amei estar aqui. Amei. Foi incrível. Me chamem pra voltar.
voltar, quero voltar a falar de outras coisas. Olha, a sua mensagem, ela é muito importante. Obrigada de verdade por isso. Eu tenho certeza que ela vai impactar muita gente. Eu tô muito fã, gente. Obrigada de coração. Também. Amei muito estar aqui. Valeu, um beijão. Valeu, beijo. Valeu, tchau, gente. Pessoal. Tchau. Obrigada.